Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho no nosso Palavra Encarnada. Nosso Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, está em Lucas 7, versículos de 36 a 50. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou, vai em paz. Pessoal, nós estamos vendo aqui uma cena que é relativamente comum no Evangelho de São Lucas. Ao longo desse Evangelho, por 3 vezes, Jesus vai tomar a refeição na casa de um fariseu. E nessa ocasião, acontece o seguinte. Primeiro, havia um costume na época de que quando eu recebesse um convidado na minha casa, especialmente se fosse uma pessoa ilustre, eu iria acolher essa pessoa com um beijo, iria oferecer água e perfume para que essa pessoa pudesse lavar os pés e se perfumar, obviamente. E quando Jesus chega na casa desse fariseu, o fariseu não faz nada disso em relação a ele, esse fariseu chamado Simão. Só que uma mulher, e o Evangelho nem diz qual o nome dela, nós não sabemos qual o nome dessa mulher. A única coisa que Lucas diz no Evangelho é que essa mulher era conhecida como pecadora. Ou seja, as pessoas, pelo que diz aqui no Evangelho, elas não conheciam essa mulher pelo nome. Elas sabiam simplesmente que era uma pecadora. Nós podemos cair nesse erro também, de conhecer alguém somente pelo seu estereótipo, somente pelo erro que ela cometeu, e não ter a empatia, ou seja, a capacidade de enxergar mais além, não somente um erro, como se esse erro definisse toda a identidade dela,
mas uma verdadeira empatia é aquela em que nós conseguimos contemplar na pessoa aquilo que ela foi criada para ser e até onde ela pode chegar pela graça de Deus, claro, com misericórdia. O olhar de Jesus para aquela mulher não foi de enxergá-la simplesmente como uma pecadora e ponto final, mas o olhar de Jesus para ela foi um olhar muito mais apurado, um olhar à luz da misericórdia, um olhar que de forma alguma é injusto. São Gregório Magno, por exemplo, dizia: a verdadeira justiça tem compaixão, ou seja, para que eu seja justo de acordo com o Evangelho, não é que eu vou ser relativista, mas no meu juízo de valor eu tenho que ter compaixão, eu tenho que de algum modo sentir em mim a dor do outro. O pecador, ele carrega uma dor. O pecado, ele sempre traz consigo uma tristeza, um peso, um vazio. E é esse olhar de compaixão que Jesus tem diante daquela mulher. Aquela mulher fez aquilo que o fariseu Simão não tinha feito ao acolher Jesus. E mais ainda, ela fez muito mais do que o que era esperado pelos padrões da época. Aquela mulher pecadora banhou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou os seus pés, cobriu Jesus de beijos e ungiu Jesus com um perfume. Ou seja, na época as pessoas, beleza, beijavam o convidado e davam para o convidado água e perfume, digamos assim, para ele se virar. Mas a mulher faz mais do que era esperado dela. Jesus ensina aqui no Evangelho de hoje, aquela pessoa que sabe como foi grande o perdão recebido, como é grande o valor do perdão que ela recebeu, ela ama, e ela ama muito. Jesus diz aqui no Evangelho sobre essa mulher que todo mundo conhecia simplesmente como a pecadora. Jesus diz sobre ela: ela mostrou muito amor. É assim que Jesus viu aquela mulher. Enquanto os outros personagens da cena olham para aquela mulher e dizem: é a pecadora, só a reconhecem como pecadora, Jesus olha para a mesma mulher e diz: ela mostrou muito amor. E para a nossa reflexão de hoje, para a nossa oração, eu queria convidar para que nós rezemos juntos sobre, a partir do exemplo dessa mulher, sobre a lógica da generosidade. Quando nós pautamos a nossa vida, a nossa espiritualidade pela generosidade, nós não nos contentamos com pouco. O que é uma pessoa que sempre nivela tudo por baixo, que só faz aquilo que lhe é obrigada, que só faz, digamos assim, o básico do básico, que só cumpre aquelas leis que são imprescindíveis. Essa pessoa está numa espiritualidade pautada pela mediocridade, ou seja, ela sempre nivela por baixo. Agora, eu e você, se nós pararmos um pouco para refletir, nós vamos perceber que a misericórdia de Deus na nossa vida é gigantesca. E quanto mais nós temos consciência dessa misericórdia que nos alcançou, do Cristo crucificado, abandonado, que se entregou totalmente por nós, quando nós temos noção do valor e do tamanho da misericórdia que nos alcançou, nós, em primeiro lugar, nos sabemos amados, nos sabemos plenamente amados. E quem passa por essa experiência junto a Deus, a experiência de saber-se plenamente amado por Deus, qual é a consequência disso? É correspondermos a esse amor que nos alcança com generosidade. Nós deixamos de nos prender simplesmente a regras. O mínimo da minha oração por dia é isso. O mínimo que eu tenho que fazer para com uma pessoa necessitada é isso. O mínimo que eu tenho que fazer para a minha família é isso. O mínimo que eu tenho que servir é isso. E aí eu posso cair na tentação de querer construir uma espiritualidade simplesmente na base do mínimo. Mostra simplesmente que eu amo baseado no mínimo, no pouco. Enquanto que essa mulher, classificada como pecadora pelas pessoas em geral, diz Jesus: ela mostrou muito amor, porque ela mostrou generosidade. Ela não fez simplesmente aquilo que era esperado, ela foi mais além. Se todo mundo diz: olha, faça isso,
A lógica da generosidade nos impele a dizer: eu vou fazer isso e mais. Eu vou surpreender positivamente, porque o amor que me libertou, que me redime, é infinito e é justo que eu corresponda a essa misericórdia com muito amor, com generosidade. Será que nós estamos construindo uma espiritualidade na base da mediocridade ou na base da generosidade? Sejamos generosos no dia de hoje. Surpreendamos nossa comunidade, nossa família, os pobres, as pessoas que vivem ao nosso redor com generosidade. Surpreendamos fazendo por elas ou fazendo pelo Cristo encarnado nelas algo que seja positivamente surpreendente. De certo modo, diante de Deus, sejamos generosos, ofereçamos talvez um pouco mais de tempo na oração, talvez mais uma missa na semana, por amor, não é só para cumprir regra, não. A lógica da generosidade. É generoso aquele que diante de Deus se reconhece como plenamente amado. Nos reconheçamos amados, sejamos generosos. Isso liberta o nosso coração, isso traz mais alegria, isso traz mais esperança. Sejamos não medíocres, sejamos generosos. A graça de Deus, com certeza, não vai nos faltar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.